Paz, irmãos, que Deus abençoe. Hoje nós vamos começar a aula de fé, de intercessão. Eu quero falar aqui sobre a vida de oração de um homem de fé. Se você falou Abraão, é Abraão mesmo. Então nós vamos saber hoje, a vida de um homem de fé e que foi um homem intercessor. O texto do dia é: então me invocarei e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Lá em Jeremias 29, versículo 12, fala esse versículo. E a vida de Abraão nos traz grande ensinamento sobre a oração e como um estilo de vida. O texto bíblico é bastante, irmãos, então eu vou só falar lá em Gênesis 18, 23 ao 33, fala sobre a vida de Abraão, esse intercessor, quando ele estava ali para interceder sobre Sodoma e Gomorra, e quando o seu sobrinho Ló estava ali naquela cidade. E ele conversando com Deus, intercedendo pela cidade toda. Ele teve compaixão, ele teve amor por aquelas pessoas. Ele falava, para Deus que se tivesse lá o número de pessoas, Então ele começou lá por 50, tivesse 50 pessoas. Será que o Senhor destruiria aquela cidade? Aí ele foi por 40, ele foi 30, de 30 ele foi para 20 e para 20 ele foi para 10. Porque ele estava dizendo ao Senhor, se tivesse um povo justo ali, será que o Senhor ainda destruiria aquela cidade? Abraão é um dos personagens bíblicos mais conceituados, admirado por todos os cristãos. Conhecido como o pai da fé, o patriarca é uma referência para todos os que creem. Lá em Romanos 4:11, nos ensina valiosas lições sobre como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. É um tempo marcado pelo paganismo e por prática que desagrada ao Senhor. Abraão destacou por sua obediência, levando-o a sair da sua terra e do meio dos seus parentes. Lá em Gênesis 12:1. Passar por umas escolhas difíceis. Gênesis 21:14. Chegando a um extremo e entre decidir ou obedecer a Deus ou poupar a vida do seu filho. Também lá em Gênesis 22:2, que fala sobre o sacrifício de Isaac. E Abraão ele foi obediente diante de Deus. A oração nos torna paciente e longânimo. A oração também é um processo de todos nós buscarmos concluir as etapas e os desafios impostos pelos nossos concordianos, com finalidade de alcançar os objetivos da vida. E essa característica humana é nobre e precisa ser valorizada, mas um detalhe é muito importante que precisamos enfatizar. É no processo que crescemos e conquistamos e são desenhadas e colocadas em práticas. Na oração, esses princípios também é observado. Em nossa rotina diária de diálogo com Deus, é que vamos aprendendo a confiar e abrir o nosso coração de interceder pelo próximo
e de forma serena, buscar ouvir também o que o Pai amado tem nos a dizer. Podemos observar o quanto que Abraão se permitia viver esse processo ainda, né? Ali em Ur, quando posteriormente ele patriarca tinha uma disciplina de oração. Lá em Gênesis 11:31 fala isso. Então, amados, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intercessão. E uma vida de intercessão nos faz relembrar desse patriarca, né, de Abraão. Abraão ficou conhecido como um homem de grande fé. Um dos segredos para tamanha fé repousa na vida de oração, de uma forma que Deus falava com o patriarca. E era impressionante o seu chamado para ir para uma terra desconhecida, Gênesis 12:1. No momento da partilha das terras, Gênesis 13:14, o concerto, Gênesis 17, na intercessão pelo justo, né, que nós falamos, a solicitação ao sacrifício de Isaac, que nós falamos também, 22:2, entre tantos outros, o Senhor simplesmente falava com Abraão. Abraão era sensível à voz de Deus. E agora eu pergunto, será que nós estamos sensíveis à voz do Senhor? Será que nós também buscamos essa condição para a nossa vida nos dias de hoje? Nós sabemos que nos dias de hoje, assim como foi lá em Sodoma e Gomorra, tem acontecido muitas coisas, né? Muitas coisas têm acontecido. E nós temos visto as pessoas morrendo, as pessoas inúteis, né? A fome, o desemprego. E nós precisamos interceder, nós precisamos estar diante de Deus, buscando Ele diretamente. Então, essa aula vem como uma luva, como se diz o ditado, né? Nos dias de hoje. E Deus procura os verdadeiros intercessores. Ele foi longânimo também, paciente. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde paciência e longanimidade foram decisivas. Imagina quantos anos separaram a promessa